Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma verdadeira obra-prima da literatura judaica moderna, Travessia do Lar, de Isaac Rosenfeld. É um livro, olha, poderoso sobre o que é ser jovem, se rebelar e aquela busca, às vezes, bem dolorosa e confusa por quem a gente é. E logo de cara, no prefácio, a gente já encontra o grande paradoxo que move a história toda. Pensa só, uma jornada que parece não levar a lugar nenhum, que termina exatamente onde começou, mas que no meio do caminho muda tudo para o nosso protagonista. Essa tensão que a gente vai explorar agora. Ok, vamos lá. Para a gente entender a jornada do Barnard, a gente precisa primeiro sacar qual é o ponto de partida dele. Que mundo é esse tão sufocante que ele está simplesmente desesperado para deixar para trás? A casa do pai do Bernard definitivamente não é um lugar aconchegante. É um ambiente pesado, sabe? De silêncio, de uma distância emocional muito grande. O próprio Bernard sente que a vida de verdade, a paixão, é como se fosse barrada na porta. Fica do lado de fora, trancada por uma ordem super rígida. E essa cena, a do jantar de Pessah, mostra perfeitamente o isolamento do Bernard. O que era para ser um momento de união, de tradição, vira só uma encenação vazia. Ele fica ali só observando, a pressa para acabar logo, os erros, as reclamações. A única coisa que conecta ele com aquele momento é o vinho. Ele tem certeza que o verdadeiro significado de tudo aquilo passa batido por todo mundo na mesa. E o resultado disso é que, mesmo no centro de uma das tradições mais importantes da família, o Bernard se sente um completo estranho. Ele não só se acha diferente, mas ele se vê como o único ali que entende a profundidade do ritual. E isso, claro, só aumenta o abismo entre ele e a família. Bom, se a casa do pai é uma prisão, para onde um jovem como o Bernard fugiria? Ele acha o que parece ser o refúgio perfeito no apartamento boêmio da tia dele, a Mina. Um lugar que é, assim, o exato oposto de tudo que ele já conheceu. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Onde antes tinha silêncio, agora tem livros e música. As regras rígidas dão lugar a uma bagunça gostosa, acolhedora. E o mais simbólico de tudo, o fogo. Aquele espírito que era barrado na casa dele, aqui ele queima, livre, amigável, na lareira da Mina. E nas palavras do próprio Bernard, a gente sente o tamanho do impacto desse lugar novo. Para ele, não é só uma mudança de endereço, é uma libertação da alma. Ele sente que finalmente encontrou o lugar dele no mundo. Um lugar onde a vida não é controlada, mas sim celebrada. E essa liberdade toda tem rosto. A tia Mina, que é a dona desse mundo, e o Willie, o amante dela. Para o Bernard, eles são a personificação da paixão, da arte, de uma vida sem amarras. Mas, sabe como é, né? Essa imagem perfeita está prestes a desmoronar. Pois é, a promessa daquele paraíso boêmio era tentadora. Mas a realidade é sempre mais complicada. O refúgio do Bernard, no fim das contas, não passava de uma ilusão. E a desilusão vem rápido. Tudo acontece em um único verão. A esperança do começo logo vira um desconforto ao ver as brigas e a instabilidade do casal. O ponto final é uma festa cruel que a Mina arma para humilhar e expulsar o Willie. Ali, qualquer ideal de liberdade que o Bernard tinha vai por água abaixo. E no fim o sonho simplesmente acaba. As rachaduras naquela fachada boêmia eram bem profundas. O Willie não era um espírito livre, era só um aproveitador. A Mina não era só amante dele, mas sim uma mulher casada com outro. A tal liberdade que o Bernard admirava tanto era, na verdade, um show de caos e crueldade. E o pior de tudo, ele se dá conta de que nunca fez parte daquilo. Ele era só uma testemunha inconveniente no drama dos dois. Com o refúgio em ruínas e sem nenhum outro lugar para ir, a jornada do Bernard o leva de volta. O caminho para longe de casa, ironicamente, o leva de volta para casa. Ou seja, a grande fuga do Bernard falhou. A história fecha o seu círculo. Fisicamente, a viagem não o levou a lugar nenhum. Ele está de volta à estaca zero. E essa frase resume perfeitamente o sentimento de futilidade do Bernard. Depois de um verão que era para ter mudado a vida dele, ele sente que nada mudou de verdade. Todo aquele esforço, a dor, as descobertas, parece que não levaram a nenhuma resposta clara. Mas é exatamente aí que está a genialidade do livro. Essa falta de uma resolução certinha não é uma falha da história. Pelo contrário, é a principal mensagem sobre crescer, sobre identidade e sobre a vida como ela é. A experiência do Bernard se encaixa como uma luva nesse conceito de alienação da época dele. Ele rejeita o mundo tradicional do pai e também a falsa liberdade do mundo da Mina.
No fim, ele não pertence a nenhum dos dois. Ele fugiu de um, foi expulso do outro e acabou num limbo totalmente perdido. O autor, Rosenfeld, se recusa a dar respostas fáceis. A história acaba sem um final feliz, sem uma reconciliação. Assim como a cozinha bagunçada da mina, a narrativa fica de propósito desarrumada, porque reflete a bagunça e a complexidade da vida real. A imagem final do livro é de uma força incrível. O pai na janela, olhando para fora, o filho na porta, olhando para dentro. Eles estão perto fisicamente, mas separados por um abismo emocional. Cada um está preso no seu próprio mundo, incapazes de se conectar de verdade. E no final, o livro nos deixa com essa pergunta no ar. O Bernard não chegou a um lugar novo, mas a jornada o transformou. Ele pode não ter encontrado as respostas, mas aprendeu a natureza das perguntas. E talvez a verdadeira travessia não seja de um lugar para outro, mas sim de um jeito de ver o mundo para outro jeito, mesmo que essa nova visão seja de perplexidade e incerteza.